Olá, tudo bem? Pastor, se congregar é algo tão abençoador, por que as pessoas saem da igreja? Seja bem-vindo a mais um A Mesa com o Pastor. Muito bem. Para responder esta pergunta, nós leremos Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Para entendermos o porquê que as pessoas deixam de congregar, ou porque elas saem da igreja, eu preciso estabelecer um parâmetro necessário para todo aquele que se entrega a Jesus. A vida cristã, ela é uma carreira de vida proposta por Deus. Por isso é chamado, em Hebreus capítulo 12, de carreira da vida cristã. É uma carreira que Deus propõe para cada um de nós. E uma carreira, ela precisa ser percorrida, ela precisa ser trilhada, desenvolvida. Muitas pessoas erram quando entregam a vida para Jesus, se batizam nas águas, no fervor, no calor daquela emoção. Elas erram ao não dar prosseguimento nisto, ou seja, ao não desenvolver a sua vida cristã. Nós precisamos sempre ter a certeza de que hoje estamos um degrau acima do que ontem, de que neste ano a nossa vida cristã está mais próxima de Deus do que ontem. E para isto ela precisa ser desenvolvida. E a falta deste desenvolvimento espiritual, deste exercício da fé, faz com que as pessoas tenham uma conduta de vida muito superficial. Porque não é só o ir à igreja, mas o que você faz com toda a informação que você recebe ao ir à igreja? O que você faz com a informação que você recebe através da comunhão, através dos louvores, no toque, na experiência da oração, no ensino, na doutrina, na pregação da palavra? Não é somente ir à igreja. Ir à igreja é só um passo. Mas o que nós fazemos depois de tudo isto? As pessoas não se preocupam com isto. E aí a vida fica superficial. Então deixa eu falar algumas coisas rápidas aqui do que porque muitas pessoas saem da igreja. Primeiro, o primeiro amor é algo maravilhoso, que quando vem no nosso coração, você se converte a Jesus e você fica naquela alegria, naquela euforia, naquele fervor. Só que tudo precisa ser alimentado. O amor precisa ser alimentado. Um carro a combustão precisa ser abastecido. Um aparelho de celular precisa ser carregado. E o fervor espiritual também precisa ser mantido aceso. E isto só é feito numa vida íntima e cotidiana com Deus. Muitas vezes as pessoas estão no fervor, mas o fervor vai apagando e elas nem percebem. E quando menos dão conta, já estão fora daquele propósito inicial de Deus para a sua vida. Um segundo motivo que leva as pessoas a saírem da igreja é a falta de perdão. Eu tenho visto nestes anos que eu pastoreio, muitas vezes as pessoas terem a iniciativa errada de mudarem de igreja para não precisar perdoar. Não é assim que a Bíblia nos ensinou. Onde houver seres humanos, sempre haverá atrito. Onde houver humanidade, sempre haverá atrito. Por isso a Bíblia está carregada de textos exortando-nos a perdoar. Mateus capítulo 18 fala-nos muito sobre perdão. Mateus capítulo 18 nos fala muito sobre perdão. Temos ali até a parábola do credor incompassivo, que é um exemplo de que se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Senhor também não nos perdoará. Não é grave isto? Em Colossenses, a Bíblia usa até a expressão suportar, suportando-vos um ao outro em amor, perdoando-vos mutuamente. Olha que coisa tremenda. Então, muitas vezes, é muito comum eu, como pastor, ouvir assim, sair da igreja porque fiquei chateado com isso.
Saí da igreja porque tal pessoa me ofendeu com aquilo. Saí da igreja, ora, e a lei do perdão? Onde que fica? Porque se você não perdoar e mudar de lugar, o problema vai com você. Você não desenvolve a prática do perdão, a capacidade do perdão. Então não saia da igreja por falta de perdão. Perdoe e continue congregando. Um terceiro motivo que leva as pessoas a deixarem de congregar é que muitas vezes elas começam a se alimentar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. É claro que todos nós temos a nossa família, todos nós temos a nossa vida profissional, a nossa vida social, ou seja, nós temos vários setores da nossa vida que nós precisamos dar atenção, filhos. Mas, quando você dá em demasia a estes outros setores a tua atenção, mas você diminui ao mínimo a atenção que você dá para as coisas de Deus, então a sua vida espiritual começa a naufragar. Então, nesse sentido, a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O cachorro que você alimenta mais é o que vai ser mais forte. O cachorro que você alimenta menos é o que perecerá de fome. Nós temos duas naturezas, a espiritual e a natural. Se você der muito alimento para a natureza natural, que é a natureza humana, o cotidiano com este mundo, e não der para a natureza espiritual, você morre. E muitas pessoas estão morrendo aos poucos e não estão percebendo. Outras já estão mortas e longe do caminho do Senhor. Então olha só, falta de perdão, demasiar outras coisas ao invés das coisas de Deus. Olha quantas coisas podem nos fazer deixar de congregar. Mas nesta mensagem, a palavra que eu tenho para você é esta que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixe de congregar, porque na congregação Deus ordena a bênção. Na comunhão da igreja, Deus trabalha no nosso caráter. Deus efetua a nossa salvação. No congregar, Deus nos dirige os passos. No congregar, Deus nos dá direção. Não é possível dizer sou de Deus e estar completamente fora da tua congregação. Volte a congregar e nunca, por nada e por ninguém, abandone a tua congregação. Deus te abençoe.